Você é um NET. Você merece assistir tudo juntinho e mais organizado. Por isso, vamos agrupar os canais do mesmo tema para você aproveitar ainda mais a NET. What a treat. Por exemplo, esportes e notícias a partir do canal 70, infantis a partir do 100, filmes a partir do 150 e assim por diante. Smart idea. E para encontrar os canais em HD, é só acrescentar 500 ao novo número do canal. Por exemplo, no canal 100 estará o Discovery Kids e no canal 600 o Discovery Kids em alta definição. Sabe quais as vantagens de ter tudo juntinho? Com os canais de mesmo tema próximos, fica mais fácil encontrar cada um e curtir seus programas favoritos. I've got great news. Todas essas informações você encontra em netcombo.com.br/juntinho. Seu pacote de canais continua o mesmo. Só a numeração é que muda. E não se esqueça de reprogramar as suas opções pessoais, como canais favoritos, lembretes de programação e bloqueio de canais. Se você tem gravações agendadas no seu NET HD Max, será necessário reprogramá-las. Faça isso através do seu controle remoto da NET. Menu, gravador digital, agenda de gravação. All right, let's get this party started! Aproveite ao máximo a sua programação, porque juntinho é melhor. Você é um NET, você merece. Estou no Agreste de Alagoas em busca de mais histórias de superação e sucesso. Hoje eu vou a Craíbas conhecer uma pessoa que mudou de atividade, mas não saiu do campo. Para me acompanhar, seu Cícero, um marceneiro que mora em Maceió. Vamos ver essa história de perto? Vamos nessa, Setor. Estamos chegando na comunidade Santa Rosa, onde fica o sítio do Marcelo. Ele plantava fumo, agora é destaque na produção de leite. Então, quer dizer, a gente plantava fumo para se sobreviver. Comecei fazendo as contas e não fechava. No final do ano não dava retorno financeiro. O Balde Cheio hoje é uma assistência técnica que faz com que você ganhe dinheiro com a atividade leiteira. Porque hoje eu vivo feliz, né? Eu e minha família vivemos felizes. Isso é real. Basta vir aqui para ver. A unidade produtiva do Marcelo foi considerada modelo de gestão pelo Sebrae Nacional. E com a zona livre de aftosa, ele pode comercializar o seu produto para todo o Brasil. E agora, seu Cícero? Dizer o que? Maravilha, né, irmão? Hoje foi seu Cícero, amanhã pode ser você. Vamos ver de perto o trabalho do governo de Alagoas. Toda criança tem o sonho de ser alguém na vida. E para ajudar esses sonhos se tornarem realidade, a Escola Fernando Montenegro educa cerca de 80 crianças do Vale do Reginaldo. E é mantida pelo Instituto Espírita Manuel Batista. Colabore, não deixe este sonho acabar. Ajude a Escola Fernando Montenegro a continuar funcionando. Compartilhe por Fernando Montenegro. Apoio TV Maceió. Se você tem um programa independente, mas não tinha como mostrar a sua ideia, agora isso acabou. A TV Maceió tem um espaço reservado para a sua produção. Ligue para o número que está em sua tela e venha discutir conosco o seu projeto. TV Maceió, valorizando os novos talentos. O futuro grandioso começa com a grande escolha, mas não para por aqui. Ele continua na excelência dos cursos, pesquisa, extensão, professores qualificados, estrutura completa. Maior oferta para vagas de estágio e o financiamento estudantil. Então não arrisque, faça vestibular no lugar certo. Acesse voufazersesmac.com.br e faça sua inscrição até 22 de novembro. Centro Universitário Sesmac, a instituição de educação que Alagoas conhece. Clínica Veterinária pensou Consulvet, consultas, vacinas, hemogramas automatizado, exames brucelose, tuberculose e anemia, infecciose equina, cirurgia. Tudo isso você pode encontrar aqui na sua Clínica Veterinária Consulvet. Endereço: Rua Teresa de Azevedo, número 1178, no bairro do Farol, Maceió, Alagoas. Telefone 3338 9616.
Alagoana Corretora de Seguros. Seguros em geral. Automóvel, empresarial, vida, saúde, residencial, condomínio, RCO e previdência privada. Dê segurança ao que há de mais importante. Alagoana Corretora de Seguros. Fones 3326-5894 e 3326-5017. Alagoana Corretora de Seguros. Olá, boa tarde, mulheres de Deus, tudo bem? Nós estamos novamente aqui com o programa Mulheres de Fé. Esse programa que tem trazido bênção para as nossas casas, amém? Porque quando nós estamos dispostos a ouvir a palavra de Deus, amados, Deus nos dá respaldo e trata aquilo que precisa ser tratado, trabalha em nossos corações, amados. Como nós sabemos, esse programa tem o objetivo evangelístico e o cumprimento do ID. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Amém, amados? Esse programa tem esse objetivo de levar Jesus para todas as mulheres que estão em casa, que estão assim, impossibilitadas de ir a uma igreja, que estão impossibilitadas de ir a um templo. Deus está trazendo a oportunidade de você receber a sua palavra, a palavra dele, na sua casa, sentadinha no seu sofá. Amém, amados? A direção desse programa é com a nossa amada irmã Silvia Pinto e seu esposo Antônio Pinto. Amém? Dia de quarta-feira nós temos o programa dos homens, amados, pastores amados que vêm aqui para trazer essa palavra que é abençoadora, amém? Nós temos também a presença do pastor Saul Ramos, que sempre vem nos trazendo palavras edificadoras, palavras de libertação. Amados, como foi dito, esse programa tem o objetivo de levar Jesus a todas as pessoas. Então eu agradeço muito a você que tem ligado a sua TV nesses horários e tem pactuado conosco esse momento de adoração, esse momento que é de evangelização, amém? Que Deus abençoe a sua vida ricamente. E nós queremos também agradecer aos patrocinadores que têm cooperado conosco neste trabalho evangelístico. E eu quero dizer, amados, vocês que têm contribuído para nós, eu quero te dizer que as bênçãos do Senhor irão superabundar a vida de vocês. Porque, amados, o Evangelho de Deus é unido. Um planta, um planta recurso, o outro ministra, o outro ora. Então eu quero agradecer a esses patrocinadores, que é o Grupo Verde Mares, do empresário Rafael Tenório, a Clínica Veterinária Consulvete, do Dr. Edinalvo, a Escola Cecília Meireles, da professora e diretora Marluce Carvalho. Eu quero agradecer a Deus, o programa agradece a vocês e nós cremos que Deus está abençoando vocês tremendamente, porque vocês estão plantando na obra dele, amém? E eu quero também, amadas, motivar você a entrar em contato conosco. Nós somos da mesma família, independente de religião, independente da igreja. Então, se você tem algo para pactuar conosco, algo que quer entrar em contato conosco, amados, o endereço eletrônico da gente está aí aparecendo no vídeo. Entra, se comunica com a gente. Se você precisa de uma oração, se você precisa de um conselho, nós estamos aqui para te ajudar, nós estamos aqui para ser um canal de Deus na sua vida, amém? E se você também não tem Bíblia e deseja muito ter uma Bíblia para buscar a Deus e a sua palavra, eu quero que você também entre em contato através desse e-mail, que nós vamos entrar em contato com você para nós possibilitarmos essa ponte de Deus e levar esse presente para você, que é a palavra dele. Amém? E, amados, eu quero que você abra teu coração para ouvir aquilo que Deus vai tratar contigo hoje à tarde. Se desliga de tudo em tua volta e abre esse espaço para o Senhor. Nós voltaremos em seguida com a ministração abençoada da nossa irmã Silvia Pinto. E eu quero que você tenha realmente o coração disponível para ouvir aquilo que Deus vai falar com você. Amém? Voltamos em seguida.
Você é um NET. Você merece assistir tudo juntinho e mais organizado. Por isso, vamos agrupar os canais do mesmo tema para você aproveitar ainda mais a NET. What a treat. Por exemplo, esportes e notícias a partir do canal 70, infantis a partir do 100, filmes a partir do 150 e assim por diante. Smart idea. E para encontrar os canais em HD, é só acrescentar 500 ao novo número do canal. Por exemplo, no canal 100 estará o Discovery Kids e no canal 600 o Discovery Kids em alta definição. Sabe quais as vantagens de ter tudo juntinho? Com os canais de mesmo tema próximos, fica mais fácil encontrar cada um e curtir seus programas favoritos. I've got great news. Todas essas informações você encontra em netcombo.com.br/juntinho. Seu pacote de canais continua o mesmo. Só a numeração é que muda. E não se esqueça de reprogramar as suas opções pessoais, como canais favoritos, lembretes de programação e bloqueio de canais. Se você tem gravações agendadas no seu NET HD Max, será necessário reprogramá-las. Faça isso através do seu controle remoto da NET. Menu, gravador digital, agenda de gravação. All right, let's get this party started! Aproveite ao máximo a sua programação, porque juntinho é melhor. Você é um NET, você merece. Água Mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Alagoana Corretora de Seguros. Seguros em geral. Automóvel, empresarial, vida, saúde, residencial, condomínio, RCO e previdência privada. Dê segurança ao que há de mais importante. Alagoana Corretora de Seguros. Fones 3326-5894 e 3326-5017. Alagoana Corretora de Seguros. Clínica Veterinária pensou Consulvet, consultas, vacinas, hemogramas automatizado, exames brucelose, tuberculose e anemia, infecciose equina, cirurgia. Tudo isso você pode encontrar aqui na sua Clínica Veterinária Consulvet. Endereço: Rua Teresa de Azevedo, número 1178, no bairro do Farol, Maceió, Alagoas. Telefone 3338-9616. Boa tarde, amados. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo abunde com vocês. Estamos aqui para falarmos mais uma vez do amor de Cristo, da misericórdia de Deus para com seus filhos aqui na terra. O tema da nossa pregação de hoje é como nascer de novo. Como nascer de novo, em termos de uma pergunta. Como nascer de novo? Isso foi uma pergunta que um grande sábio, ou seja, um fariseu, um homem muito inteligente, estudioso da lei de Moisés, procurou Jesus para fazer-lhe algumas considerações. E neste diálogo, dentre as palavras que foram ditas, ele pergunta: como nascer de novo? Vamos para o texto para ficarmos sabendo como aconteceu esse encontro. Jesus teve vários encontros com pessoas quando ele viveu aqui na terra. Alguns encontros foram promovidos por ele, mas esse, do qual nós vamos falar agora à tarde, foi promovido pelo próprio homem fariseu,
chamado Nicodemos, um homem sábio, príncipe dos judeus, um homem de grande destaque na sua nação. E ele procurou Jesus para ter um diálogo com Jesus. E isso está registrado no livro de João, no capítulo 3. Vamos ler. João capítulo 3, começando do versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então paremos um pouquinho e observemos o que foi dito até agora. Disse que este homem, ele era um príncipe dos judeus, era um dos fariseus, e ele fazia parte do conselho, de um conselho de 70 membros respeitados pela comunidade. Então era um homem de muita importância. E este homem foi ter de noite com Jesus, ele foi de noite se encontrar com Jesus. Por que de noite? Há algumas colocações que ele foi ter à noite com Jesus, porque ele era bastante sábio, um homem respeitado entre os judeus, e ele achou por bem ir à noite ter com Jesus para que os outros colegas, que faziam parte justamente dessa Suprema Corte Judaica, não vissem tendo diálogo com Jesus, porque os fariseus não criam em Jesus, não aceitavam as palavras de Jesus. Outros também dizem que ele pode ter ido à noite ter com Jesus, a fim de não ser interrompido no seu diálogo, a fim de ter mais tempo com Jesus, pois durante o dia a multidão cercava sempre Jesus. Ele andava sempre cercado por multidões e ele queria ter mais um tempo com Jesus, um encontro mais perto com Jesus. E como nós sabemos, Jesus respeita justamente o livre-arbítrio das pessoas e considera justamente a intenção. E Jesus recebeu Nicodemos e o diálogo começou. Mestre, sabemos que és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos vinha observando a vida de Jesus, reconhecia nele um mestre que fazia algo que os outros mestres não faziam, como no caso do próprio Nicodemos, que ele também era um mestre. Então o que foi que Jesus disse? A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Jesus deu uma resposta a ele muito clara, querendo dizer, bem, se você quer saber porque eu opero essas maravilhas, eu vou te dizer, você precisa nascer de novo para poder conhecer o reino de Deus. Este reino que você sabe que eu vim da parte dele. Então é necessário você nascer de novo. Essa resposta parece ter dado um nó na cabeça de Nicodemos. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Foi muito difícil para Nicodemos. Nascer de novo? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, você tem que saber que é necessário nascer de novo. Jesus foi muito enfático, dizendo justamente a verdade. E Jesus foi explicar para ele: olha, Nicodemos, não é entrar no ventre da mãe e nascer de novo, não. Veja, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito
é espírito. Então Jesus enfatizou outra vez que era para ele nascer de novo, mas não nascer da carne, não nascer entrando no ventre da mãe, isso seria impossível. Mas era aquilo, como ele havia dito anteriormente, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, Nicodemos, você precisa nascer do Espírito. E continuou, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. Aí disse, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. É assim todo que é nascido do Espírito. Jesus estava dizendo, olha, o nascimento espiritual não se explica naturalmente. É como o vento, que você ouve o barulho, vê o que ele faz, né, os feitos do vento, né, o que ele causa, mas você não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim são os que são nascidos do Espírito. Ou seja, Nicodemos, não se preocupe como você vai nascer de novo. O importante é que você precisa nascer de novo. E ele vai dizendo como. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus. Tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar de coisas celestiais? Jesus estava dizendo que o tempo todo que Jesus vinha pregando, Jesus estava pregando o reino de Deus. Jesus estava falando que ele era o enviado de Deus. E ele fazendo sinais e maravilhas. E muitos, como sejam os fariseus, dos quais Nicodemos fazia parte, não criam em Jesus. E agora estavam querendo entender algo espiritual, quando não estavam nem sabendo, crendo naquilo que estavam vendo, como a maioria dos fariseus. Uns diziam até que Jesus expulsava demônio por Belzebu. Outros diziam que ele não era vindo de Deus. Mas Jesus considerou o diálogo com Nicodemos. Ele viu que Nicodemos saiu do meio daqueles e foi ter um encontro com ele. E por isso Jesus continua. Jesus continua dizendo, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Ou seja, o Filho de Deus que está no céu sou eu que desci. Jesus estava se revelando mais de perto para Nicodemos, abrindo o seu coração, dizendo, olha, Nicodemos, você vai entrar no reino de Deus. Você precisa, mas primeiro você precisa crer que eu sou o Filho de Deus, que eu vim para que vocês tenham vida. Eu vim para que vocês pertençam ao reino do meu Pai. E de modo que, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, o novo nascimento é justamente isso, a vida eterna. A vida eterna com Deus. A vida no reino de Deus. Pertencer a uma outra família que não a família do mundo, mas uma família que pertence aos céus. E continuou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus fez um viés. Ou seja, você vê atrás
de saber como se opera milagres. Você veio em busca de mim para talvez aprender como fazer os milagres. Mas eu tenho algo mais importante para você, Nicodemos. Eu tenho a salvação para te oferecer. Eu tenho a te dizer que quando você nascer de novo, quando você me aceitar como Salvador, como Senhor da sua vida, crendo que eu sou o enviado de Deus, o Messias, você vai ter uma mudança na sua vida. Você vai nascer de novo, vai ver o reino de Deus como realmente ele é. Não pela sua inteligência, pela sua sabedoria, mas pelo Espírito que vem habitar em você. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele estava dizendo, Nicodemos, você precisa nascer do Espírito. Você precisa crer em mim, para que o Espírito de Deus que habita em mim, habite também em você. Então Nicodemos ficou um pouco assustado. Por mais que Jesus tentasse falar, ele ainda não estava realmente sabendo, que ele perguntou 2 vezes, como pode ser isso? Como pode um homem nascer de novo? Porque ele só sabia do nascimento natural. Mas existe um nascimento diferente, que é o nascimento do Espírito. Aquele que nasce de Deus, que crê em Jesus Cristo, tem uma mudança radical na sua vida. O Espírito Santo vem morar nele. Quantos Nicodemos nós vemos hoje em dia? Quantas pessoas sábias, filósofos, cientistas, estudiosos, mas pouco conhecem acerca das coisas de Deus, das coisas espirituais. Vive agarrado com a ciência, com as coisas materiais, e não tem tempo de buscar a Deus, de pelo menos fazer como fez Nicodemos. Tirou um tempinho, mesmo à noite, e foi ter com Jesus. O resultado para Nicodemos foi muito importante, porque lá em outros capítulos nós vemos que Nicodemos mudou de vida. Ele foi uma das pessoas que assistiu Jesus quando Jesus morreu, levando vários aromas para embalsamar o corpo de Jesus. Houve uma mudança. Ele depois entendeu, justamente com esse diálogo, ele foi atentar para o que Jesus estava falando. E houve uma mudança na sua vida. Mas o que eu quero deixar nesta tarde, claro, meus amigos, pela palavra de Deus, é que se alguém não nascer de novo, como diz a palavra de Deus, não pode ver o reino de Deus, não pode participar do reino de Deus. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos. Participar do reino de Deus é nascendo da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito é crer em Jesus Cristo e receber o Espírito Santo de Deus vindo morar no seu espírito. Aquele afastamento do homem, quando Adão pecou, que o homem ficou separado de Deus, isso chama-se morte espiritual. Mas Jesus veio para religar o homem com Deus. E quando nós aceitamos a Jesus, confessamos Ele como nosso Senhor e Salvador, nós passamos da morte espiritual para a vida. Isso está escrito em João, no capítulo 5, 24, que diz assim. Eu vou ler aqui para você ter uma ideia do que é justamente nascer de novo, que é passar da morte espiritual para a vida com Deus, para a vida no reino de Deus. João 5, 24 diz, em verdade, isso foi Jesus falando, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, estava morto, mas reviveu, nasceu de novo, porque ouviu a palavra,
e creu em Deus e em Jesus como Filho de Deus, como enviado de Deus. Então, Nicodemos, ele não estava, a princípio, ele não estava tão interessado justamente na vida eterna, mas foi para isso que Jesus veio. Jesus disse: olha, Nicodemos, os milagres, tudo que eu tenho feito, operado, que você tem visto, curando enfermos, expulsando demônios, restaurando, perdoando, isso é para você. Se você nascer de novo, é para todo aquele. É necessário para todos nascer de novo para participar do reino do meu Pai, para entrar nesta nova dimensão de vida, que é do novo nascimento. E como é que acontece o nascimento, o novo nascimento? Acontece pela ação direta do Espírito Santo. Está escrito em Efésios, no capítulo 1 e o versículo 13. E nós vamos lá, porque fica mais prático de você entender justamente o que Jesus estava explicando para Nicodemos. Então, diz assim, em Efésios, no capítulo 1, e o versículo 13 diz: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, fostes aproximado pelo sangue de Cristo. Ou seja, a morte espiritual é justamente esse afastamento de Deus. Então, todos estavam mortos nos seus pecados. Mas Jesus veio e, através do seu sangue, quando ele ali na cruz do Calvário verteu sangue, ele morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado, mas ele ressurgiu. E o novo nascimento é justamente uma simbologia dessa. A pessoa que aceita Cristo, ele é sepultado pelo batismo. É um símbolo do sepultamento. E ele renasce para Deus, renasce, assim como Jesus Cristo renasceu, foi ressuscitado dentre os mortos, porque ele tinha morrido a nossa morte, e ele ressuscitou dentre os mortos, e nós que cremos em Jesus, ressuscitamos com ele. Então recebemos a nova vida de Cristo. O Espírito Santo que ressuscitou Jesus, vem habitar naqueles que o aceitam. Naqueles que sepultaram os seus pecados através do batismo, confessando a Jesus e sendo batizado. Então, o batismo, como Jesus disse, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus, ou seja, participar, ser participante do reino de Deus, das maravilhas de Deus. Então, é necessário nascer de novo. É necessário crer em Jesus Cristo. É necessário sepultar os pecados, confessando e sendo batizado e ressuscitar uma nova criatura. E recebendo o Espírito Santo que vem morar dentro daquele que confessa Jesus, que o aceita. Diferente daqueles fariseus que não estavam aceitando Jesus. Por isso ele disse no versículo 14 aqui, o seguinte, quando ele estava falando com Nicodemos, ele disse, porque em João, voltando para João, no mesmo diálogo que ele estava tendo, ele disse, olha, vocês não creem em mim. No versículo 14 ele disse, olha, e do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Jesus estava dizendo, olhem, assim como vocês creem, que Moisés levantou a serpente no deserto, porque os fariseus estudavam a lei. Eles criam em tudo que Moisés falava, e que a lei mosaica falava. E lá estava escrito que quando os homens fossem picados no deserto pela serpente, vocês levantassem uma serpente e colocassem em um mastro, e toda pessoa que olhasse para aquela serpente era curado,
não morria. O veneno daquela serpente não teria o poder de matar as pessoas que olhassem para a serpente no deserto. E Jesus estava justamente se comparando, olhe, como aquela serpente no deserto. Que quem olhasse para ela era salvo da morte, assim sou eu, olhe. De modo que como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem vai ser levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus estava querendo isso, que Nicodemos e o restante dos fariseus crescem que Jesus era o que ia ser levantado para a redenção daquela comunidade de Israel e para todo aquele que cresce. Porque, na verdade, ele disse, tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Jesus estava dizendo, olha, vocês fariseus estão vendo os milagres, estão vendo tudo, mas vocês ainda não aceitam o meu testemunho, que é mais importante. Que eu vim para dar vida, e vida eterna. A vida do reino do meu Pai. E quando vocês nascerem de novo, quando você, Nicodemos, nascer de novo, você vai ser participante desse reino. E você não só vai ver os milagres, como você vai fazer as mesmas coisas que eu faço, porque a vida de Deus que habita em mim, o Espírito Santo de Deus, passa a habitar em vocês. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E João, no começo, há mais uma explicação a respeito desse novo nascimento. Está escrito aqui, em João, no capítulo 1, que é falando justamente que o nascimento é crer naquele novo nascimento, é ter uma mudança de concepção, uma mudança de pensamento que os fariseus tinham. Era crer no enviado de Deus, crer que Jesus era o enviado de Deus. E no capítulo 1 diz, olha, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, está falando de Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus estava desde o princípio da criação. E tudo que foi feito também por intermédio de Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo formaram todas as coisas. E a vida estava nele. A vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar da luz. Então, aqui João está falando de que ele, Jesus, a luz, que viria ao mundo, viria iluminar as trevas, para que as pessoas tivessem o direito de andar na luz, de andar no reino de Deus. E no versículo 11 diz, veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, todos quanto receberem Jesus, recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. O poder de receber o mesmo Espírito que gerou Jesus. Quando Jesus não nasceu da água, aliás, da vontade do homem, Jesus nasceu do Espírito, ali no ventre de Maria. Esse mesmo Espírito que fez Jesus nascer, ele faz um novo nascimento no homem. Não é voltar a nascer lá no ventre de outra mulher,
como muitos pregam. Não, é a transformação no seu espírito. Ainda diz aqui, no versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O novo nascimento não é da vontade do homem e de uma mulher. Não é como muitos pregam. Existe aí pessoas pregando que para o novo nascimento é o espírito entrar em outro corpo e nascer de novo. Não, a Bíblia não ensina dessa maneira. Não é voltando para um ventre para nascer de novo. Não é da junção de um homem com a mulher. Não. É nascendo como Jesus nasceu. Olha, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Ou seja, o Espírito Santo, no ventre de Maria, gerou Jesus, não da carne, não da vontade de Maria e de José, mas pela obra do Espírito Santo. É assim o novo nascimento, no coração daqueles que creem em Jesus Cristo. O Espírito Santo vem morar no nosso espírito, e aquele espírito que estava morto, afastado de Deus, renasce de uma forma sobrenatural. Não sabemos exatamente como. Assim como não se sabe, como Jesus disse. O vento sopra, vemos os seus efeitos, mas nós não sabemos, porque é uma obra do Espírito Santo. Assim como não sabemos como Jesus foi lá no ventre, entrou no ventre de Maria. Esses são os que são nascidos de novo, que nascem do Espírito. E João 14, 12 diz, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo o que pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado. Então não é de se admirar que aqueles que nasceram de novo, que entraram no reino de Deus, façam as mesmas obras que Jesus faz, que Jesus fez quando esteve aqui. Foi promessa dele. Então Nicodemos queria aprender como fazer aquilo que Jesus fazia, porque Nicodemos também era um mestre. Ele cria em Deus, observava a lei, mas ele ainda não cria em Jesus Cristo. Ele ainda não havia crido que Jesus era o Messias, o enviado. E justamente ele tinha que mudar essa concepção e crer em Jesus Cristo como seu único Senhor. É isso que os cristãos têm feito. E por isso nós temos nascido de novo, porque nós temos aceitado a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E este novo nascimento que aconteceu na minha vida e dos cristãos que aceitaram a Jesus, não foi um nascimento natural, um nascimento no Espírito. O Espírito Santo veio morar em nós. É por isso que tem escrito lá em Coríntios, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? É esse Espírito que vivifica o nosso espírito, que dá outra vida, a vida que nós tínhamos antes, nós sepultamos, deixamos morrer para viver uma nova vida com Cristo. Licença. E nós não fomos gerados, novo nascimento não é gerado da semente incorruptível, é de uma semente eterna. É do Espírito Santo que permanece para sempre. Está escrito no versículo 23 de 1 Pedro, que diz o seguinte, 1 Pedro 1, no versículo 3, diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos gerou de novo para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos.
Ou seja, quando Jesus ressuscitou, aqueles que morreram com ele, ou seja, aqueles que confessaram, entregaram a sua vida a Jesus, foram mortos ali com a morte de Jesus, mas ressuscitaram com Cristo. E diz no versículo 23, vocês foram de novo gerados, não de uma semente perecível, mas da imperecível, por meio da palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre. O novo nascimento, a vida de Cristo em você, lhe leva para uma vida eterna, para um reino eterno, um reino de vida, vida permanente, vida de salvação, de libertação, vida de milagres. Passa a operar justamente aquilo que Jesus fez. Você já nasceu de novo, meu amigo? A Bíblia diz, Jesus registra enfaticamente, necessário vos é nascer de novo. Jesus disse isso 2 vezes para Nicodemos. Se você não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Ou seja, você não é salvo. Você não vai participar da gloriosa bênção da salvação, dos milagres do novo nascimento, da vida eterna, do novo homem, da nova criatura. Precisa se arrepender e crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, quando nós nascemos de novo, nós temos a garantia que o Espírito Santo vem morar em nós. E está escrito que nós somos selados. Em Efésios capítulo 1, verso 14, diz que nós fomos selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para louvor da glória. Isso está escrito em Efésios, no capítulo 1. Então, quando nós nascemos de novo, quando você nascer de novo, o Espírito Santo vem habitar em você. E este é o selo da garantia. Quando nós compramos alguma coisa, ela nos pertence. Algo que faz parte de um estado, que faz parte de um reinado, tem um selo de garantia, um selo de propriedade. Então, meu amigo, minha amiga, se você hoje nascer de novo, você vai ser selado com o Espírito Santo, que é a garantia de pertencer a Deus, de ter se tornado filho de Deus. Como disse ali em João capítulo 1, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, o novo nascimento nada mais é do que crer em Jesus Cristo, aceitá-lo como Senhor e Salvador, confessá-lo como seu único Deus, crendo que Ele é o Filho do Deus verdadeiro que veio morrer numa cruz para lhe salvar. Abrir o seu coração e recebê-lo. Então Ele vem habitar em você. Aí você passou do reino da morte para o reino da vida. Ou seja, do império da morte para o reino do Filho de Deus. Então, amigo, é necessário nascer de novo. Se você ainda não fez isto, atente para essas palavras. E você pode fazer agora mesmo. É só confessar Jesus, como Jesus disse para Nicodemos. Olha, Nicodemos, é necessário só você nascer de novo. Crê que até agora vocês fariseus não creram. Então, amiga, amigo, você que está me ouvindo, que ouviu esta palavra tão clara sobre o novo nascimento, você pode agora mesmo confessar a Jesus como seu Senhor Salvador e nascer de novo. E em Romanos capítulo 5, versículo 1 diz, nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas passaram da morte para a vida, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, amigos, se você quer agora nascer de novo, atentar para o que Jesus disse, faça uma oração agora. Confesse ao Senhor os seus pecados. E aí onde você está, você faz esta aliança com Jesus. Eu vou orar com você, renovando a minha aliança
E você faça esta oração também, para nascer de novo e o Espírito Santo venha habitar em você. Pai querido, Pai amado, eu creio nas palavras que foram lidas, proferidas pela tua boca, conforme está escrito na palavra de Deus, as quais ouvi nesta tarde. Creio que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o enviado, que veio à terra para morrer em meu lugar e ressuscitar e me dar vida, a vida dele, habitar em mim, através do Espírito Santo. Eu creio em Jesus Cristo e o aceito como meu Senhor e Salvador. E creio também que desde agora eu nasci de novo na família de Deus, no reino de Deus. Obrigada, Jesus, por me aceitares, me dares o direito de ser feito filho de Deus. É isto, amigo. Você nasceu de novo, é uma nova criatura em Cristo, participante do reino de Deus. Estamos terminando o programa, estamos terminando com essa ministração. Logo mais vamos terminar o programa, mas eu quero lhe desejar uma semana abençoada e que seja um praticante da palavra de Deus. Não esteja interessado apenas nos milagres, naquilo que Deus tem a oferecer, apenas por oferecer, mas esteja interessado no autor dos milagres, Jesus Cristo, na sua vida, e o restante virá por acréscimo, após a sua salvação. Obrigada, queridos. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Você é um NET. Você merece assistir tudo juntinho e mais organizado. Por isso, vamos agrupar os canais do mesmo tema para você aproveitar ainda mais a NET. What a treat. Por exemplo, esportes e notícias a partir do canal 70, infantis a partir do 100, filmes a partir do 150 e assim por diante. Smart idea. E para encontrar os canais em HD, é só acrescentar 500 ao novo número do canal. Por exemplo, no canal 100 estará o Discovery Kids e no canal 600 o Discovery Kids em alta definição. Sabe quais as vantagens de ter tudo juntinho? Com os canais de mesmo tema próximos, fica mais fácil encontrar cada um e curtir seus programas favoritos. I've got great news. Todas essas informações você encontra em netcombo.com.br/juntinho. Seu pacote de canais continua o mesmo. Só a numeração é que muda. E não se esqueça de reprogramar as suas opções pessoais, como canais favoritos, lembretes de programação e bloqueio de canais. Se você tem gravações agendadas no seu NET HD Max, será necessário reprogramá-las. Faça isso através do seu controle remoto da NET. Menu, gravador digital, agenda de gravação. All right, let's get this party started! Aproveite ao máximo a sua programação, porque juntinho é melhor. Você é um NET, você merece. Água Mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.
Alagoana Corretora de Seguros. Seguros em geral. Automóvel, empresarial, vida, saúde, residencial, condomínio, RCO e previdência privada. Dê segurança ao que há de mais importante. Alagoana Corretora de Seguros. Fones 3326-5894 e 3326-5017. Alagoana Corretora de Seguros. Clínica Veterinária pensou Consulvet, consultas, vacinas, hemogramas automatizado, exames brucelose, tuberculose e anemia, infecciose equina, cirurgia. Tudo isso você pode encontrar aqui na sua Clínica Veterinária Consulvet. Endereço: Rua Teresa de Azevedo, número 1178, no bairro do Farol, Maceió, Alagoas. Telefone 3338-9616. Que palavra abençoada, né, amados? Simples, mas impactante. E, amados, nós temos que realmente trazer isso para as nossas vidas. A importância, amados, do novo nascimento. Porque muitas vezes nós estamos assim, achamos que estamos na igreja, que estamos lendo a Bíblia. Mas você já parou para se perguntar se realmente você já nasceu de novo? Se você já cumpriu aquilo que Deus determinou de confessar a Jesus e viver essa confissão na sua vida? Amados, eu creio que essa oportunidade Deus colocou agora para você. E se você não fez, eu creio que você vai fazer hoje. E isso vai mudar a sua vida. Amém? Então, e a importância também do nascer de novo, amados, é que uma vez que quando nós aceitamos Jesus, nós precisamos deixar de lado algumas coisas que estão assim agarradas à nossa personalidade e começar a desenvolver uma nova conduta diante da sociedade, diante de Deus. Amém? Eu sei que você foi ricamente abençoado, assim como eu fui. E eu creio que você irá praticar essa palavra que foi ouvida neste dia. Amados, o mandar diário. Eu tenho aqui uma palavra que eu trago comigo e eu sempre medito nela. E eu quero deixar para você, para que você também possa meditar. E eu creio que você vai ser alcançado por Deus. É o Salmos 34, versículo 15. Ele fala o seguinte: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Amado, sempre que eu escuto essa palavra, eu penso: Senhor, os seus olhos estão abertos, os seus olhos repousam sobre os justos. Então, os olhos do Senhor estão sobre mim, amém? Então, eu posso andar segura. Eu quero que você medite esse capítulo, Salmos 34, versículo 15. E medita nele, que eu sei que Deus vai tratar algo com você. E nós também queremos agradecer a esta emissora, TV Maceió, na pessoa do senhor Paulo Cajueiro. Amado, o Senhor tem sido uma porta de Deus para as nossas vidas. E nós queremos te agradecer e queremos dizer que nós temos orado por você e por sua família. E muito obrigada por ser esse parceiro da fé conosco. Amém? Amadas, tenham um excelente final de tarde. E que o seu dia amanhã seja repleto de bênçãos, em nome de Jesus. Até semana que vem. Água Mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Alagoana Corretora de Seguros. Seguros em geral. Automóvel, empresarial, vida, saúde, residencial, condomínio, RCO e previdência privada. Dê segurança ao que há de mais importante. Alagoana Corretora de Seguros. Fones 3326-5894 e 3326-5017. Alagoana Corretora de Seguros. Clínica Veterinária pensou Consulvet, consultas, vacinas, hemogramas automatizado, exames brucelose, tuberculose e anemia, infecciose equina, cirurgia. Tudo isso você pode encontrar aqui na sua Clínica Veterinária Consulvet.
Endereço: Rua Teresa de Azevedo, número 1178, no bairro do Farol, Maceió, Alagoas. Telefone 3338 96